dia 1º de maio, a gente comemora o Dia do Trabalhador. Então eu vim aqui fazer um vídeo para vocês para falar um pouquinho dos direitos dos trabalhadores básicos e que muita gente se equivoca. Só para vocês entenderem, contextualizarem. Olha, até engasguei para falar bonito agora para vocês. O Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, começou nos Estados Unidos, no movimento de 1886, mais ou menos, final de 1800, quando houve uma disputa entre trabalhadores e patrões. E até hoje a gente tem um pouquinho dessa disputa de diferentes formas, mas isso acontece. É que antigamente a gente tinha uma manifestação até um pouco mais forte por questões aí de quase regime de escravidão para muitos dos empregados. Mas vamos voltar aqui para 2022 e vamos falar sobre os direitos básicos do trabalhador. O primeiro direito básico do trabalhador é o registro em carteira. Tá, Carol, mas por que você está falando isso? Porque tem muita gente que acha que o período de experiência do contrato de trabalho não deve ser registrado em carteira. Isso não existe. Então, desde o primeiro dia, independentemente de ser um contrato de experiência ou não, precisa sim do registro em carteira. Ah, mas ele vai ficar 90 dias, ele vai ficar 30 dias, ele vai ficar não sei quantos dias em experiência aí. Lembrando que o limite, no máximo, 90 dias, podendo ter o prazo aí dobrado. Então, por exemplo, 45 mais 45, 30 mais 30, 60 mais 30, enfim. Você pode fazer 2 períodos do contrato de experiência. Porém, entretanto, todavia, é limitada a 90 dias, tá? Desde o primeiro dia, precisa ter esse registro em carteira. O que eu aconselho às empresas é que façam os exames admissionais, peguem toda a documentação necessária para que no primeiro dia o empregado já tenha seu registro. E por que isso também é importante? Porque pode ser que ele sofra algum acidente, dependendo da situação, há necessidade de comprovação do registro em muitos lugares. Por exemplo, está fazendo uma obra e aí ele vai começar a trabalhar naquela obra, a empresa que está contratando para aquela obra exige registro em carteira, diversas outras situações. Então, por isso, é direito do trabalhador, desde o primeiro dia, ter o seu registro em carteira. Uma outra coisa também que é importante, já falei em alguns vídeos e adianta aqui reforçar para vocês, é a questão do fundo de garantia. Todo trabalhador regido pela CLT tem direito a fundos de garantia. A doméstica também tem? A doméstica também tem. Mas é importante falar do fundo de garantia, que é o valor de 8% sobre o salário. Muitas pessoas confundem o desconto do INSS com o fundo de garantia porque é de 8%. Mas do INSS, ele é o piso 8%. Vai até 11% aí do salário e limitado a um valor. Então, tomem cuidado em relação a isso, porque o fundo de garantia ele não é descontado do salário. O que é descontado do salário é sim o INSS. Uma outra coisa importante também para vocês lembrarem é o direito ao vale transporte. Isso é de extrema importância. Todo empregado tem direito ao vale transporte. E aí, como funciona esse vale transporte? A empresa paga esse vale transporte. O importante é que seja, primordial que seja através do cartão, mas caso a empresa não tenha o fornecimento de cartão, que faça o pagamento no último dia útil do mês anterior ao trabalho. Então, a pessoa vai trabalhar o mês de agosto, tem que pagar no mês de julho, tá bom? O vale transporte de todo o mês de agosto. É importante lembrar disso. O Vale Transporte, ele tem um desconto aí de 2% sobre o salário. E aí tem muita gente que abre mão porque é um direito disponível do Vale Transporte, porque às vezes o valor que vai ser descontado do salário, quando a pessoa recebe um valor de salário mais alto, seria praticamente o valor do Vale Transporte. Então, para a empresa, às vezes para a pessoa não compensa, então abre mão junto à empresa, fazendo uma cartinha falando que não, que é o Vale Transporte. Isso é super importante. O Vale Transporte, ele é sim obrigatório, mas ele pode ser negociado. A pessoa pode abrir mão do Vale Transporte, tendo em vista que o valor que vai ser descontado às vezes do salário pode até ser maior do que o valor que vai receber de Vale Transporte. E o Vale Transporte é sempre referente a transporte público, salvo algumas exceções, que é quando um local aí não tem fornecimento de transporte público, aí tem uma flexibilização disso. Então é importante saber, o ônibus
o metrô, o trem, enfim, que você vai pegar e fazer a limitação certinho. Uma outra coisa super interessante e que as pessoas confundem é do adicional noturno. Gente, o adicional noturno é a partir das 22 até as 5 da manhã. Se tiver prorrogação desse horário depois das 5, a pessoa entrou tipo 4 horas da manhã, prorroga-se aí o adicional noturno. Mas antes das 10 não tem. Então, por exemplo, a pessoa trabalha das 4 da tarde até meia-noite, então ela tem horário noturno das 10 à meia-noite. Só que a pessoa trabalha das 10 até as 10 do outro dia, então prorroga o adicional noturno das 10 da noite até as 10 da manhã do outro dia. Vale lembrar que a hora noturna ela é reduzida, ou seja, 1 hora não é 60 minutos, 1 hora é 52 minutos e 30 segundos. Então observem isso. E aí acaba tendo uma jornada de 8 horas por causa da redução das 22 horas até as 5 da manhã. Então é muito importante se atentar, porque reflete, inclusive no adicional, tem o adicional de 20% sobre o valor da hora, mas também na questão das horas extras. Então precisa tomar uma série de cuidados em relação a isso. É muito interessante o adicional noturno, porque tem algumas convenções coletivas que elas flexibilizam o valor. Então o percentual é de no mínimo 20%. Tem convenção coletiva que coloca aí 30, 40. Tem convenção coletiva que também altera o percentual da hora extra. E aí o que tem de vigência é a questão do que está na convenção coletiva, que tem um vídeo aqui também falando sobre o legislado e o acordado, tá? É bem legal o vídeo que eu explico a importância hoje das convenções e dos acordos coletivos. Outra coisa importante para todo mundo saber é que o salário mínimo para todo empregado deve ser respeitado, em especial para aqueles que têm 8 horas diárias e 44 horas semanais, porque tem gente que tem uma jornada aí reduzida, né? Não tem 44 horas semanais, às vezes tem 22, enfim. Prevalece o salário mínimo. E o que eu digo sobre o salário mínimo? Nós temos 3 situações. Nós temos o salário mínimo nacional, que é aquele R$ 1.212. No estado de São Paulo e mais outros 5 estados do nosso país, nós temos o salário mínimo estadual, que é maior do que o salário mínimo federal. E no estado de São Paulo a gente tem 2 faixas de salário mínimo, então é importante se atentar a isso. E nós temos o piso da categoria, que é o salário mínimo daquela categoria estipulado em convenção coletiva. E aí ele sobrepõe a todos os demais. Então, o mínimo é o salário mínimo nacional. No estado de São Paulo, nós temos um mínimo que é maior, então precisa se atentar sim. E tem o mínimo da categoria, que é o piso da categoria. Lembrando, do não pagamento desse salário mínimo vai gerar para a empresa o pagamento retroativo com juros, correção monetária e os reflexos em fundos de garantia, em horas extras, em INSS e todas as demais verbas aí que a pessoa está recebendo durante o seu contrato de trabalho. Então, observar o salário mínimo nacional, estadual ou da categoria é primordial para evitar demandas trabalhistas desnecessárias, porque a condenação nesses casos sobre a diferença do salário, ela é praticamente concedida. Então a gente precisa sim observar isso para que a gente não tenha problemas, para que a empresa não tenha problemas. Qualquer dúvida é sempre importante consultar um advogado, mas para lembrar dessa questão que é tão importante, a gente tem o salário mínimo nacional e estadual no estado de São Paulo. Ah, mas eu pago o salário mínimo para doméstica. Doméstica tem categoria agora, tem sindicato, então precisa observar. E principalmente o salário mínimo estadual da doméstica, ele é diferente do nacional. Então prevalece o estadual. E aí, se houver uma demanda, precisa juntar e mostrar a lei que instituiu o salário mínimo do estado. Todo salário mínimo ele é instituído por lei, tirando o piso da categoria, que é através de acordo ou convenção coletiva da categoria. Então, são direitos básicos aí que eu tô passando para vocês. Logo, logo eu faço mais também uma outra retrospectiva dos direitos básicos, mas isso é primordial. Não esqueçam e continuem ligados aqui no canal. Não esqueçam de fazer sua inscrição e de curtir esse vídeo.